E aí, galera da literatura, tudo na paz? Claro, né? Literatura é uma coisa que nos leva a uma tranquilidade, você poder ler um livro, você fica tranquilo, num cantinho sossegado, em silêncio. Literatura é tudo de bom, não é verdade? Bem, a gente vai aproveitar esse vídeo de hoje para falar de literatura brasileira e também do Dia do Trabalhador. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Já conto para vocês. Antes, dá um like aí, se inscreve no canal, aperta a sinetinha que é para vocês receberem notícias de novas postagens da Irreferência Literária com o Professor Boia. Nós comemoramos o Dia da Literatura Brasileira em 1º de maio, que coincidentemente é Dia dos Trabalhadores. Nós vamos trazer alguns autores brasileiros com algumas profissões interessantes. Algumas profissões inusitadas, algumas profissões dramáticas. E também tem uma coisa, como o nosso canal é um canal de irreverência literária, nós não estamos aqui preocupados com cronologia, qual é a importância desse autor na literatura brasileira, quem veio antes de quem veio depois de quem, até porque aqui o importante é o caos literário. O importante é que vocês leiam indiscriminadamente e as nossas sugestões é para única e exclusivamente aguçar a sua curiosidade literária. Eu vou começar aqui com um autor que muita gente torce o nariz, muita gente adora de paixão, que é o Rubem Fonseca. Gente, Rubem Fonseca, ele era delegado. Então vocês imaginem as situações que esse senhor já passou na vida dele. Era coturnada na costela dos vagabundos. Quando ele subia o morro, todo mundo se esparramava. Depois de exercer aquela profissão de policial civil, delegado, etc., ele começou então a escrever. Coleira do Cão, Lúcia McCartney, Feliz Ano Novo, famosíssimo, e O Cobrador. E tem um conto dele que, na minha opinião, é um microconto, não dá uma página. E é muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. É O Amor. Veja só, quando eu servi o exército, eu me tornei especialista em bombas. Eu sei fabricar qualquer tipo de bomba portátil muito usada por terroristas. Olha as ideias do Rubão. Rubão era terrível. A bomba que eu estava fazendo tinha que ter efeito fulminante para que a vítima nada sofresse. E antes da explosão, era necessário que fosse emitido um feixe de luz radiante que fizesse a vítima perceber a iminência da explosão. A pessoa que eu queria matar era o meu filho João. Veja bem que ele não faz mistério nenhum nesse conto, que é um conto agonizante, é visceral, como a literatura do Rubem Fonseca. A minha mulher Jane estava grávida quando fui enviado ao exterior por um contingente do Exército a serviço das Nações Unidas. Fiquei ausente cerca de 2 anos. Escrevia constantemente para a Jane e ela respondia. Quando o meu filho nasceu e recebeu o nome de João, as cartas de Jane ficaram bem estranhas. Ela dizia que precisava falar uma coisa comigo, uma coisa muito séria, mas ela não sabia como. E eu respondia, impaciente para ela dizer de qualquer maneira, mas ela persistia na falta de clareza. E cada vez piorava mais, afinal, Jane deixou de responder as minhas cartas. Olha o suspense. Quando eu voltei da missão da ONU, corri para casa. Assim que desembarquei no aeroporto, Jane abriu a porta para mim e seu aspecto me surpreendeu. Estava envelhecida, pálida, parecia doente. Aonde está o João? Perguntei. Jane começou a chorar convulsivamente, apontando para a porta do quarto. O João está lá, no quarto. Entrei no quarto seguido de Jane. João estava deitado no berço, um menino lindo, que ao me ver deu um sorriso. Peguei-o no colo e então tive a surpresa que me deixou atônito. João só tinha uma perna e um braço. Eram os únicos membros que ele possuía. Jane estendeu-me um papel todo amassado, uma receita médica onde estava escrito: esta criança sofre de focomelia, uma anomalia congênita que impede a formação de braços e pernas. Jane cuidava de João com maior cuidado, com grande carinho, mas ela definhava cada vez mais e morreu quando o João tinha 6 anos. Eu dei baixa no exército, fui cuidar do João e o João sempre dizia para mim: papai, eu quero ir para a guerra.
A sua deficiência física se agravava com a idade, ele tinha 15 anos, mas não podia andar, estava impossibilitado, blá blá blá. Ah, papai, eu quero ir para a guerra, ele dizia. E então eu decidi que ele iria para a guerra. Foi quando eu preparei a bomba. Com a bomba na mão eu disse, meu filho, você foi convocado para ir à guerra. Obrigado, meu pai querido, eu te amo muito. Eu o amava ainda mais. Coloquei a bomba na sua mão e disse, essa bomba vai explodir. É a guerra. É a guerra, ele repetiu feliz. Eu saí do quarto onde estava, pouco depois eu vi o clarão. João também viu esse clarão, antes da bomba explodir, matando-o. Eu amava o meu filho. Bom, eu gosto desses contos, você sabe que eu sou fã de Poe, eu sou fã de Horácio Quiroga, que é considerado o Poe latino-americano, e a meu ver, Rubem Fonseca também entra nesse viés de literatura mortal, agressiva, ferina, visceral. Eu acho esse cara demais. O Rubem Fonseca é o primeiro citado da nossa resenha de hoje e ele era delegado. Não é uma profissão diferente? Agora eu vou falar de um doce, ou melhor, a Cora Coralina era uma pessoa muito doce, uma mulher que era... Ela era doceira, galera. Imagina, uma poetisa doceira. Então ela falava sem modismos literários e ela produziu uma obra literária muito puxada para o interior do cotidiano brasileiro, das ruas históricas de Goiás, por exemplo. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bredas, ela era um baita do nomão, né? Ela pegou aquele nomão todo, embolou, fez uma cesta com aquele nome e se transformou em Coralina, a doceira. Aqui nós temos um outro escritor que vai mostrar para vocês a morte que lhes cabe neste latifúndio. João Cabral de Melo Neto. Ele é o famosésimo autor de Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto, ele nasceu em Pernambuco, tá? Ele era jogador de futebol, cara. Bom, isso não está muito claro na biografia dele, porque ele foi campeão juvenil pelo Santa Cruz. Legal, né? Eu acho interessante isso, porque afinal de contas, ele deve ter chegado pro pai dele e falar assim, pai, eu quero ser jogador de futebol. O pai dele falou assim, não, você vai ser escritor de futebol, então... Dê-me aqui a parte que me cabe neste latifúndio. Escreveu Morte e Vida Severina. Graciliano Ramos escreveu em 1938 a obra Vidas Secas. É uma obra-prima e também fala sobre o semiárido brasileiro, a famosa caatinga seca. Aliás, é um drama muito legal. Quando ele escreveu essa obra, ele tinha a ideia de mostrar a tirania e a crueldade local sobre o homem daquela terra. Ah? E aí tem aqueles personagens, a família de retirantes, a cachorra, a baleia, etc e tal. Então, fica aí a dica, tá? Graciliano Ramos, profissão jornalista e prefeito de Palmeira dos Índios. Galera da irreverência literária, agora eu vou falar para vocês de uma pessoa que para mim aperta meu coração quando eu leio ela e quando eu falo sobre ela. Carolina Maria de Jesus era catadora de papel, galera. E ela escreveu um livro. Um dia uma professora, uma pessoa, viu esse livro dela e falou assim, meu Deus, temos que publicar. É o famoso Quarto de Despejo, que é o primeiro livro dela. Depois ela publicou vários outros livros. Inclusive, foi uma escritora muito aclamada, porque apesar de toda essa situação dela, ela conseguiu se sobressair na literatura brasileira. Ela é composta pela tríade do sofrimento da sociedade brasileira. Além de mulher, porque nós vivemos numa sociedade machista, ela era negra, dispensa comentário, e favelada. Carolina Maria de Jesus
catadora de papel, autora de Quarto de Despejo. Um gaúcho chamado Mário Quintana, este cara era uma fera. Além de poeta, ele era também tradutor. Em 1925, ele voltou de Porto Alegre para Alegrete para trabalhar na farmácia da família. O pai dele era farmacêutico. Depois, em 1929, ele começou a trabalhar como tradutor no jornal O Estado do Rio Grande, tchê. E agora ele, como poeta, eu vou recitar, eu não aguento. Eu tenho que recitar um poeminha de Mário Quintana para vocês. Dorme, Ruazinha, tá? É um sonetinho, um soneto com rimas riquíssimas. 2 quadras lindas, que diz assim: dorme, Ruazinha, é tudo escuro. E os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme teu sono sossegado e puro, com teus lampiões e teus jardins tranquilos. Dorme, não há ladrões, eu te asseguro, nem guardas para acaso persegui-los. Na noite alta, como sobre um muro, as estrelinhas cantam como grilos. Eita, Mário Quintana! Guimarães Rosa, gente. Falava 9 idiomas. O cara era um crânio. E o Guimarães Rosa era médico. Ele cursou medicina na faculdade de Minas Gerais, se formou em 1930 e ele virou diplomata. E aí ele foi para a Alemanha. E quando o Brasil rompeu a aliança com a Alemanha aí na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o Guimarães Rosa? Ele foi preso lá na Alemanha. Vou falar agora de uma senhora que eu adoro. Dona Rutinha. Ruth Rocha é o nome, talvez, o nome mais conhecido e mais importante da literatura infantil brasileira de todos os tempos. Ela é que escreveu aquele best-seller Marcelo Marmelo Martelo. Olha que nome lindo. E esse best-seller dela já passou de 1 milhão de cópias vendidas, tá? Ela se formou em ciências políticas, tá? Então ela é uma pessoa que tem uma visão política do Brasil bastante apurada. Ela estudou na Escola de Sociologia Política de São Paulo e ela começou a carreira profissional dela na biblioteca do Colégio Rio Branco. Agora eu vou falar de um cara que eu sou muito fã. Luiz Fernando Veríssimo, além de um tremendo escritor premiadíssimo, vou falar dos prêmios dele já já. O Luiz Fernando Veríssimo, ele integrava um grupo chamado Jazz Essays, que lançou CD, e o Agora é Hora, de 97, o Speak Low, do ano 2000, e a Bossa do Jazz, de 2003, e Four, de 2006, ou seja, ele era um jazzman. Agora, interessante sobre a obra dele, isso aqui é de muita relevância. No ano de 2003, o livro dele, Clube dos Anjos, que na versão em inglês é The Club of the Angels, foi escolhido pela New York Public Library. Isso não é pouca coisa, tá? É a Biblioteca Pública de Nova York. Um dos 25 melhores livros do ano no mundo, tá bom? Clube dos Anjos, Luiz Fernando Veríssimo. Fica a dica aí, leia aí. Agora eu vou falar de uma autora que mora do lado esquerdo do meu peito e não paga aluguel, que é a Conceição Evaristo. Ela tem um viés ativista, eu gosto muito dela. Ela nasceu numa favela de Minas. Ela trabalhou ajudando a mãe e a tia lavando roupa, ou seja, ela era lavadeira. E ela teve que conciliar os estudos trabalhando como empregada doméstica. Ou seja, professora Conceição Evaristo, você mora do lado esquerdo do meu coração e ele está desse tamanho de orgulho seu, porque você é uma vencedora, você é uma mulher guerreira e empoderada. Eu adoraria ter uma aula contigo. Eu adoraria assistir uma palestra sua. Aqui na década de 1980, ela entrou em contato com o grupo Quilombo Hoje. Ou seja, atualidades quilombolas. Ela estreou na literatura em 1990
com obras publicadas na série Cadernos Negros, que nós também tivemos o prazer de ouvir falar. E atualmente, a professora Conceição Evaristo leciona na UFMG como professora visitante. Eu adoraria ter uma aula contigo, tá, dona Conceição?